Bom dia, A paz hoje é dia 4 de agosto, mês 8 de de 2025. 2025, né? Isso no nosso calendário romano, né? Estamos no mês de Ave, Dia 9, 10, 10 de ave. Isso. né? 9 foi agora, final de semana. Acabou às 18, né? Entramos no dia 10. Vamos nos acostumando com o calendário bíblico real, né? E também com o relógio celestial. Vamos acordar para esses detalhes. Mas aqui, né? Superamos o período de angústia, né? Que esse mês carrega. Porque foi no dia 9 de ave que os templos, né? Foram destruídos. Os dois tempos. Exato. Em épocas muito distintas. Né? Entre outras coisas tristes, que é quando, por exemplo, quando os espias foram na Terra Prometida e voltaram com um relatório e o povo teve medo e quis regredir, né? E não enfrentar. Quando o problema não foi o recado que eles deram, e sim A a reação, atitude né? e reação de negatividade da promessa. É. Né? Então, é um período bem difícil, né? É que o inimigo se vale para trazer tentações para o povo de Deus para cair de novo no mesmo ciclo, né? É para Então, confrontar a paternidade. Aí a paternidade que nós dizemos é a paternidade de Deus, a única, né? E hoje a gente vai continuar a leitura de Gênesis, iniciar o capítulo 33, quando Jacó se encontra com Esaú, né? Então, tudo bem? Vamos lá. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as suas 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José, né? Para ele Raquel era a prioridade, né? Isso já demonstra muita coisa aqui. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então, as escravas e os filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e tem me dado tudo o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora, eu vou na frente. E Jacó respondeu: meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer.
É melhor que meu patrão vá na frente e deixe seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. E Esaú disse: Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. E Jacó respondeu: Não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Sucote em hebraico quer dizer abrigos, né? Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Tem referências disso lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32, que fala: O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança, né? E também tem outra referência disso no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, né? Então ali ele construiu, voltando aqui em Gênesis, né? Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Né? Então foi positivo o reencontro, né, dos irmãos. Deus abençoou, de Jacó se comportar com humildade e reverência ao irmão, né? Numa postura de pedir perdão por tudo que ele fez, porque ele saiu fugido, inclusive, né? E aí volta com a sua família, com seus empregados, a riqueza que conseguiu, né, fazer, que Deus deu para ele, e Esaú só recebeu. Tipo, deu um abraço. Não, o importante é ter meu irmão aqui, sabe? A raiva já secou. Então, nesse capítulo a gente tem algo que é inicial, né? Vamos dizer assim. Sim. Então são os sentimentos de saudade, né? De perdão, né? Pelo menos nessa parte, aparentemente, né? Mas depois a gente precisa ver como que vai se comportar cada um dos seus, porque existe uma mudança. Eu creio que ficou assim, porque depois vem aquela história, né, da filha de Jacó ser desonrada, né? Enfim, que daí eles já estão bem instalados, né, há bastante tempo. Mas é isso, né? Então a parte do capítulo 33, né, é o retorno. A terra prometida, né? Nossa, essa terra, né? Ela foi prometida para Abraão lá atrás, e tem sido muito difícil para o povo de Deus estar e tomar posse e daquilo que sempre foi seu, né? Sempre muita contenda. É a briga da promessa com a legalidade carnal. Sim. Porque quem se firma na legalidade carnal burocrática, só com documentos, e mesmo isso também tem os seus escapes, os seus caminhos e que escoam pelas legislações,
né? Então, dependendo de cada local, cada cultura e cada governo, né, tem algumas mudanças, mas todos eles deveriam estar debaixo da legalidade celestial de Deus, o que não acontece, porque geração após geração, a única coisa que a gente percebe é o afastamento e a incredulidade. Se não aparece para mim aqui na minha frente, eu não acredito. Então, o que nós vemos são gerações piores que Tomé, porque Tomé viveu e mesmo assim, escutando a palavra de Jesus, só acreditou vendo ele. Né? Agora, as outras pessoas que não ouviram, mas que sabem que vai acontecer, e nós temos aqui relatos desde o início da criação, estamos lendo Gênesis, né? Nós temos simplesmente a incredulidade como predominância, né? E isso a gente se coloca nesse meio, porque enquanto ele não se mostra e não materializa promessas que foram feitas e que a gente falava, não, isso daí é impossível, e aí acontece, é para nos confrontar e dizer, o impossível é para vocês. Eu sou o cara que faz tudo que vocês não conseguem fazer. Então, ou vocês estão comigo ou estão contra mim. Isso é bíblico. Sim. Né? Então, que tenham uma ótima semana, né? Abençoada. E que a gente possa refletir sobre quantas promessas às vezes escorrem dos nossos dedos, né? Do nosso alcance, de geração em geração, por algumas vezes, eu vou falar, tomar mais cuidado que nem tudo é responsabilidade nossa, tem muito ataque envolvido também. Sim. Né? Mas que o Senhor, com a ajuda do Senhor, nós podemos reconstituir tudo. Você vê, uma relação de irmãos que estava destruída, né? O Senhor levou Jacó para um lugar onde ele também foi forjado, onde ele também sofreu, para voltar e ter um resultado diferente. Então é isso, gente. Uma boa semana. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo. Amém.